Êxodo 35, 29. Iam começar a construir a tenda da congregação. A tenda queria levar a presença de Deus. O templo, na altura. E foi pedido ao povo para trazer uma oferta. Várias coisas, porque eram precisas no templo. Não só o ouro, prata, tudo, tecidos, tudo o que era preciso, era necessário. E então veio aqui, e todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pelas mãos de Moisés. Aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Se não for do coração que você estiver a fazer, você não vai estar a fazer nada. Faça o que você está a sentir. Às vezes muito ilógico, muito estranho que pareça, faça. Então você está a obedecer a Deus e a fazer a vontade de Deus no nome de Jesus. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca temos falta. Tu estás a suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. És tu que estás a encher a nossa boca de bens. Eu te agradeço, Senhor, por tudo o que nos tens dado e tudo o que nos estás a trazer e tudo o que já trouxeste. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória ao teu nome, Senhor. 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 Amém. Gênesis 5, 21. É um tema que eu vou falar hoje, que é andar com Deus. É muito sensível para mim. Porquê? Porque é uma maneira de viver. Quando nós andamos com Deus, deixamos de fazer certas coisas e começamos a fazer outras. Quando nós andamos com Deus, perdoamos as pessoas, mesmo quando elas nos magoaram, quando elas nos ficaram a dever, quando elas coisas, nós perdoamos, porque estamos a andar com Deus. O nosso objetivo não são pessoas, o nosso objetivo é Deus. Por isso a grande diferença em andar com Deus e não andar com Deus. Muitos às vezes ajudam-se religiosos e fazem determinadas coisas, mas Deus olha para o coração. Jesus fez o mesmo. Na altura, os sacerdotes da altura expunha o que ia no coração deles, que alguns deles não eram sinceros. E ainda hoje Deus agarra e nos pergunta a nós: analise o homem em si mesmo. Como é que está o seu coração? Será que Deus vai nos rejeitar porque o nosso coração está afastado dele ou pensar só nas nossas coisas? Não. Mas o que ele quer é trazer-nos para perto dele. Veja o que é que aconteceu aqui com este homem. Gênesis 5, 21. E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. Quem é Enoque?
De todas as gerações depois de Adão, é descrita na Bíblia as várias pessoas que foram vivendo, foram nascendo, vivendo, gerando filhos, morrendo. E o pai de Enoque, podemos ver no versículo acima, viveu 972 anos. 972 anos a viver. 900 anos. Mas Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque, 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Matusalém é o filho de Enoque, o primeiro filho de Enoque. E Matusalém viveu 979 anos. Então, mas Enoque só viveu 375 anos. O pai dele viveu 900 anos, 970 anos. O filho dele viveu 970 anos. Mas Enoque só viveu 375 anos na Terra. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Eu vou-lhe explicar uma coisa. Aquelas pessoas que andam com Deus ficam completamente diferentes do mundo. O mundo já não lhes agrada. O mundo já não toca as suas vidas. O seu amor está com Deus. Está a andar com Deus. Estar ao pé de Deus. Eu lembro-me de coisas que Deus me fez, e eu lembro-me sempre o que eu senti naquele momento. Eu tinha uma câmara de vídeo que avariou e fui para lá arranjar. E quando fui para lá arranjar, ao final do mês, a câmara tinha que estar arranjada. E quando eu cheguei lá, ninguém sabia da câmara. Como eu já tinha ido várias vezes àquela loja, tinha lá comprado algumas coisas, houve uma pessoa com quem eu lidei, com quem eu falei, um empregado, e então conhecia-o, e como está e tal, e não sei o quê, e eu estava a sair e ele, está tudo bem, pronto, perguntou-me essa pessoa, eu ia a sair da loja, e, pá, estou um pouco chateado, pá, eu comprei aqui uma câmara, e a câmara avariou, deixei-a cá há um mês e agora ninguém sabe da câmara. E ele disse assim, eu já vou tratar disso. E eu disse, já vou tratar disso. Afinal ele era o gerente e eu não sabia. Quando eu cheguei lá uns dias depois, então a câmara tinha desaparecido. E então esse tal gerente foi comigo e mostrar as opções que eu tinha, o que é que podia disso, e eu dizia, pá, eu vou tirar as referências porque aquela câmara fazia uma determinada coisa, eu podia ligar ao computador, isso, e eu quero saber qual destas permite ligar ao computador. E depois, na conversa com ele, eu virei-me e ele disse, eu gostava era de uma máquina fotográfica também, digital. E ele disse, nós temos aí em promoção. E foi mostrar, e quando eu olhei, era exatamente a câmara fotográfica, a máquina fotográfica que eu queria. Realmente é isso. E ele virou-se, então, mas porquê é que você não leva as duas? E eu fiquei, então, mas eu posso. O valor da câmara é este. Dentro deste valor você pode fazer o que quiser. Pode levar as duas, se quiser. E então, eu paguei mais pouco dinheiro, e a câmara que eu queria e que eu ainda tenho, e a máquina fotográfica que eu queria e que ainda tenho,
as duas coisas que eu queria, eu trouxe. E eu, nessa noite, eu estava muito feliz. E eu, durante a noite, sozinho, no carro, fazendo ronda de guarda noturno, na altura, eu estava a cantar para Deus. E estava a dizer, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, não por aquilo que Tu me dás, mas por aquilo que Tu és. Porque eu estava mesmo feliz. Você pode dizer, tá bem, mas foi só uma câmara, foi só uma coisa. Sim, mas o cuidado de Deus por saber aquilo que eu gostava no meu coração. Eu nunca pedi nada a Deus. Eu nunca pedi máquina fotográfica a Deus. Mas eu falei uma vez e gostava que tivesse uma máquina daquela. Uma máquina fotográfica daquelas. E o cuidado que Deus teve de preparar tudo para que eu tivesse. Não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é. Enoque conhecia Deus. Enoque estava a andar com Deus. Será que era da vontade de Enoque de ficar na terra? Ou de andar com Deus para o resto da sua vida? Porquê é que ele viveu tão pouco tempo na terra? Visto que os outros viveram 900 anos e ele só viveu 375. Será que a terra já tinha alguma coisa para ele? Eu quero lhes dizer uma coisa. O que é que Deus quer de nós? Ouça, Deus é todo poderoso. Ele tem tudo. Ele pode fazer tudo. Nada lhe é impossível. Mas há uma coisa que ele pode não ter. E você diz, não, isso é impossível. Ele é Deus, é todo poderoso. Ele pode não ter o amor das pessoas. Deus, quando criou Adão e Eva, criou com um propósito. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos a semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus. E todos os dias, Deus vinha ter com Adão e com Eva. E estava com ele. Qual era a intenção de Deus? Relacionamento entre Deus e o homem que acabara de criar. Ouça, você diz assim, pois, mas depois o homem pecou, pois. Mas você sabe que Deus podia ter evitado tudo isso. Bastava ter tirado a árvore do bem e do mal. Mas isso é amor ou é controle? O amor é permitir que as pessoas escolham. Isso é que é amor. Permitir que as pessoas escolham estar com Deus ou não estar com Deus. Isso é amor. E Deus é um Deus de amor. Ele deu a escolha ao homem e à mulher poder obedecer ou poder não obedecer. Eles escolheram não obedecer. Por causa disso foram afastados. Mas Deus quis resgatar o homem e começou, já naquela altura, a elaborar um plano para poder voltar a ter o homem junto com ele. Deus, em toda a humanidade, sempre tentou que andassem com ele, que estivessem com ele, que crescem nele.
mas por amor. Enoque amava a Deus, andava com Deus. E por causa disso, Deus o levou para si. E você diz, mas Senhor, mas você nunca se expôs, nunca pensou o que é que anda a fazer, o que é que está a fazer. Nunca pensou aquilo que você está a fazer está a agradar a Deus ou não? Ou você só pensa, como se costuma dizer, para o seu umbigo, para a sua maneira de ver, para aquilo que você necessita, para aquilo que você está a gostar de fazer, para aquilo que você ama. E Deus, que lhe deu a vida, que lhe tem dado tudo, que o ama e continua à sua espera. Andar com Deus não é só mudar a sua forma de falar, a sua forma de agir. É se tornar muito espiritual, é ajudar outras pessoas. Ouça, o que é que vai dentro? O que é que vai no seu coração? Uma das coisas que eu mais me preocupo é não ofender a Deus. E, infelizmente, apesar disso, eu já tenho algumas vezes magoado a Deus. Não sendo da minha vontade de o fazer, mas já cheguei a fazer. Quando a Bíblia diz todos pecaram estando destituídos da glória de Deus, e eu digo quando com verdade isso é. O próprio Paulo dizia, miserável homem que eu sou, quem me livra desta vida? Porque ele reconhece que erra. Assim como todos nós reconhecemos que erramos. Há imagens de coisas que aconteceram na minha vida que eu posso esperar 100 anos, mas eu nunca vou esquecer. E percebi realmente o que é que Deus quer de nós. Nosso amor. O nosso amor para com Ele. Veja o que está aqui escrito em Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E intimitarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Nós temos estado a fazer isto. Todos nós temos estado a fazer isto. Quando nos magoam, ouça, e infelizmente estamos neste planeta, vão-nos magoar. Qual é a nossa reação? É a vontade de torcer a pessoa, dizer mal da pessoa. Quando nós vemos injustiças, o que é que nós fazemos? Falamos. Quando devíamos estar calados. Sabe o que é que Deus diz? Porque nós devemos perdoar aqueles que nos magoam. Porque Deus não para de nos perdoar
cada vez que nós o magoamos a Ele. Eu lembro-me de estar numa pequena reunião, mesmo pequena reunião, era eu, o pastor e outras pessoas, mas poucas, mais 2 ou 3. E demos todas as mãos e começámos a orar. Deus falou para mim algumas coisas que eu devia dizer e eu disse. Mas depois ele virou-se para mim e disse-me assim: e tu, o que é que andas a fazer? Para mim. Amar quer dizer permitir fazer todas as coisas? Não, isso não é amor. Isso é permitir fazer as coisas que se quiser. Amar é perdoar. Amar é ajudar. Amar é estar presente. Amar não é concordar com o erro. Isso não é amor. Amor é estar ali presente apesar de tudo o que fizeram de mal. E mostrar que erraram e fazer com que a pessoa se arrependa e mude a maneira de operar. E Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho por nós, para que através do seu Filho nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Mas nós estamos realmente a andar com Deus. O que nós fazemos, o que nós dizemos, agrada a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus anseia por esse relacionamento connosco. Anseia andar connosco. É o seu maior desejo, é estar ao nosso lado. É nos ajudar nas coisas, em tudo. Eu às vezes digo num parafuso que caiu, num qualquer coisa, seja a mais simples, seja a mais complicada. Ele anseia estar connosco. Ele anseia nos ajudar. E não faz porque nós não pedimos. Não faz porque nós não recorremos a Ele. Não faz porque Ele fica à espera, porque Ele é um perfeito cavalheiro e nunca vai interferir na nossa vida, a não ser que a nossa vida depende disso. E isso sim, aí Ele intervém. De outra forma, Ele não intervém. As nossas decisões podemos tomar por nós próprios ou buscar a Deus para ajuda. E a decisão continua a ser nossa, na nossa mão. É a nossa vida. E Ele permite isso. Assim como permitiu a Adão escolher. Ele permite a nós escolher. Andar com Deus ou não andar. Eu já disse várias vezes, uma das pessoas mais impressionantes que eu vi, que eu leio na Bíblia, foi o rei Davi. Não porque tudo o que ele fez, por causa dele meter, através das mãos dele, Deus ter matado Golias, não por as conquistas que ele fez, não, nada disso. Pelas decisões dele. Então, mas ele fez decisões erradas, depois fez. Ele fez decisões erradas quando não consultou a Deus. Porque cada vez que ele consultava a Deus, ele fazia as certas. E ele começou a consultar mais vezes a Deus e parou de fazer a asneira. Porque cada vez que ele tomava decisões por ele próprio, pela sua maneira de pensar, porque achava que assim é que devia de ser, ele errava. E ele reconhecia o seu erro, pedia perdão a Deus. E mudava. Mas ele buscava a Deus. Uma das partes mais impressionantes foi quando lhe raptaram a mulher
e os filhos, as mulheres e os filhos dele e dos seus homens, ele não tomou nenhuma decisão sem consultar a Deus. E perguntava na sua decisão, posso ir atrás deles? Deus podia ter dito que não. Ele não iria. Porque ele iria obedecer a Deus. Mas Deus disse que sim. As decisões que nós estamos a tomar, estamos a consultar a Deus. Porque cada vez que nós buscamos a Deus, isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Nós estamos a fazer essa consulta? Ou nós estamos a tomar as decisões por nós próprios, sem consultar a Deus? É impressionante. É impressionante aquilo que Deus faz a nosso favor. Quando nós estamos a andar com Ele, quando nós estamos a buscá-lo, quando nós confiamos nele, quando nós o adoramos, quando nós oramos a Ele. Sabe, cada vez que você ora a Deus, você está a andar com Deus, está a buscar a Deus, você está a dizer a Deus, Senhor, eu quero-te na minha vida. Eu quero estar contigo. Mas cada vez que paramos, é como o estamos a rejeitar. Eu quero vos mostrar uma coisa para que você entenda. Números 14, 27. Vamos lá, Números 14, 27. Infelizmente, eu vou-lhe dizer, infelizmente podemos magoar a Deus. Infelizmente. Claro, com tudo o que você fizer, se não houver arrependimento, vai haver consequências para a sua vida. Mas veja o que é que aqui está escrito. Números 14, 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Até quando sofrerei? Sabe porque é que Deus está a dizer isto? Eu vou-lhe dar um exemplo. Qual é a pessoa que realmente o magoa? É aquela pessoa que está próximo de si. É aquela pessoa que você mais se relaciona, mais perto está de si. Porque outra pessoa qualquer na rua não o vai magoar tanto quando uma pessoa perto de si. Um familiar seu, um amigo seu, qualquer coisa, essa é a pessoa que mais o magoa. Enquanto uma outra pessoa que você conheceu agora ou que está na rua e tenta ofendê-los de alguma forma, você não fica tão magoado assim. É diferente. Porquê que a reação de Deus? Porque o povo estava a andar com Deus. Eu vou-te explicar o que é que aconteceu. Deus fez 10 pragas, com o poder de Deus fez 10 pragas para que o povo saísse do Egito. O povo saiu do Egito, foram levados até perto do Mar Vermelho, e ao perto do Mar Vermelho o exército do faraó quis matar o povo. Deus abriu o Mar Vermelho, fez passar o povo todo até o outro lado. O exército de faraó tentou também fazer o mesmo, e as águas fecharam e mataram o exército todo do faraó. Do outro lado, o povo viu tudo isto. Viu as 10 pragas,
Viu o poder de abrir o Mar Vermelho. Viu o poder de Deus. Pelo caminho, queixou-se várias vezes, e várias vezes Deus lhe dava todos os dias o maná, um pão que era feito na altura, que vinha todos os dias e que era moído e era feito, e fazia-se um pão, o maná do céu, o pão do céu. Depois enviou cordonizes para terem carne. Mas agora chegou uma altura em que os levou até perto da terra prometida. E perto da terra prometida, Deus sabia o que estava lá dentro. Mas disse ao povo, 1 de cada tribo, 12 tribos, 1 de cada tribo, escolha um homem e manda esse homem para espiar a terra. E então 12 homens foram. E 12 homens voltaram. E disseram que era impressionante a terra. Realmente a terra manava leite e mel e tinha... Era uma terra abençoada. Mas 10 deles começaram a dizer, mas é impossível conquistar a terra, porque somos como gafanhotos aos seus homens. Há lá homens gigantes, homens poderosos. 2 deles, Josué e Caleb, viraram-se e diziam, mas temos Deus conosco. Fugiu-lhes todo o amparo. Deus está conosco. Mas o povo todo se meteu ao lado daqueles 10 e inflamaram a terra. Falaram mal da terra. E por isso é que Deus disse, até quando sofrerei com esta má congregação? A dúvida que chegou às suas mentes de que não conseguiram conquistar. Então, mas Deus tinha feito tanta coisa por eles, não iria continuar a fazer? Não eles iam conquistar? Eles não eram homens de guerra. Eles não eram homens de guerra. Mas Deus os podia tornar homens de guerra. E conquistar. Ou até podiam chegar lá e não fazer nada. E só unicamente conquistar. Sem lutar. Então Deus não pode fazer tudo. Mas eles duvidaram de Deus. E magoaram a Deus por isso. E por causa disso, 40 anos, literalmente, andaram às voltas, em círculos. Até a congregação que tinha dito mal, aqueles que eram mais de 20 anos, todos morreram no deserto. E a nova geração que viveu e nasceu no deserto, essa nova geração entrou na terra prometida e conquistou-a. Porque diziam, assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Este povo andava com Deus. Agora, na nossa vida, haverá alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer na sua vida? Você duvida de Deus? Você vai magoar a Deus? Ultimamente eu tenho sentido coisas na minha vida. No meu corpo, inclusive. Tem sido uma luta grande. Porque à minha cabeça passa montes de coisa. Mas eu decidi confiar em Deus. Eu decidi confiar na sua palavra. Eu decidi confiar naquilo que Ele diz a meu favor. E é nisso que eu vou até ao fim. E porquê que você não faz o mesmo? Mesmo que a luta seja grande, mesmo que você veja todos os obstáculos a levantarem-se à sua frente, mesmo que toda a gente diga não é possível, você tem Deus do seu lado. Você em todas as coisas é mais que vencedor. Ande com Deus. Confie em Deus. Não duvide de Deus. E as portas vão se abrir.
ainda hoje, antes de começar a reunião, e mesmo quando começou a reunião, nós estávamos a cantar e a louvar, e eu estava a ver. Deus me estava a dar a ilustração para mim de um homem com um martelo muito grande, tipo uma marreta, um martelo grande, e partia as pedras que ele via no seu caminho. Ele estava a remover obstáculos para que pudesse chegar àquilo que ele desejava, que Deus tinha preparado para ele. E era isso que eu estava a ver. Eu até estava a ver como fosse uma igreja muito grande e estava a ver numa tela, tipo como fosse um desenho animado, a mostrar exatamente isso às pessoas. Mas é isso que nós temos que fazer. As pedras vão aparecendo no nosso caminho, mas o que é que fazemos? Queixamos-nos, sentamos e queixamos numa pedra, sentamos e queixamos, e agora temos esta coisa, isto é impossível, não dá. Ou vamos lutar contra ela, ou vamos parti-la, ou vamos tirar esse obstáculo da nossa vida. O que é que você vai fazer? Vai desistir? Você tem o Todo-Poderoso do seu lado. O Todo-Poderoso. Não é alguém. É o Todo-Poderoso do seu lado. E você vai parar? Só pode estar a brincar. Só pode mesmo estar a brincar. Você tem o Criador dos céus e da terra do seu lado. Todo o obstáculo que possa vir à sua vida pode ser removido se você crer em Deus. E você vai desistir, vai se queixar. Esse homem batia com essa grande martelo, batia nas pedras e partia-as. E eu depois, logo a seguir, via a mim a orar. A quebrar esses obstáculos. Os impedimentos que têm sido levantados na minha vida, a quebrar tudo isso. E é isso que você tem que fazer. Orar. Para os obstáculos sejam retirados, partidos, desfeitos até ao pó. E que você possa passar e atingir os objetivos que Deus já preparou para si na sua vida. Não é a altura de parar, não é a altura de desistir, não é a altura de se queixar. Ouça, os murmuradores, ouça, até quando sofrerei desta má congregação que murmura contra mim, se queixa contra mim. Se queixa de tudo e mais alguma coisa, e não vai em frente, e não confia, e não depende de Deus, e não anda com Deus. Até quando? Ouça, a Bíblia é exímia é um espetáculo, é a explicar o tamanho do nosso Deus, que Ele consegue medir o universo a palmo. Olhe para as estrelas do céu e imagine que foi a mão de Deus que colocou cada uma delas lá no céu. Veja que todo o planeta é o que é, porque Deus o construiu para nós. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Pode ser para si difícil, mas não é impossível para Deus. Andar com Deus não é só agarrar e ir às reuniões e estar nas reuniões e nas reuniões depois, Senhor, e tal. Não é isso. É uma vida com Deus. É uma vida dependente de Deus. É uma vida confiando em Deus.
pedindo-lhe ajuda. Sim, porque nós precisamos de ajuda. É uma vida nós levantando e quebrando a maldição que está levantada contra nós. Porque o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E não é o mesmo connosco. Nós temos a vida que veio de Deus para connosco. Porque Jesus se manifestou para que tivéssemos vida e vida com abundância. Andar com Deus é muito mais do que ser religioso. É viver com Deus. Viver com Deus. E quanto mais você o busca, quanto mais você procura Deus, mais o vai conhecendo, mais coisas vão acontecendo e mais você vai confiando em Deus. Então o seu relacionamento com Deus aumenta muitíssimo. Então você sabe que nenhum mal será, nem praga alguma chegará até si. Porquê? Porque se Deus é por si, ninguém será contra si. Nesta terra poderão vir por si por um caminho, mas têm que fugir por 7, porque Deus está consigo. E você tem que se habituar a andar com Deus e a confiar em Deus, porque é Ele que vai abrir o caminho. Mesmo para si você acha loucura, mesmo para si você acha que estamos há tanto tempo, mas mesmo que acha tudo isso, mesmo como é que vai ser em tão pouco tempo, como é que vai ser possível isto ou aquilo, ouça, é Deus que vai fazer, não somos nós, é Deus. A nossa parte é confiar nele. Ouça, acredita em mim, é a parte mais fácil, é confiar nele. Nós temos a parte mais fácil. E, no entanto, a maioria das vezes queremos fazer a mais difícil, que é fazer as coisas acontecer. Eu quero-vos dizer uma coisa. Eu lhe vou dizer que na nossa vida vão aparecer muitas coisas. Vai acontecer muita coisa. Algumas delas não vamos gostar nada. À medida que caminhamos com Deus, os obstáculos parecem cada vez maiores. Mas é que para você ver quão grande é o seu Deus. Eu lembro-me que os meus filhos, como é que começou, os problemas que houve e tudo mais. E as lutas que eu tive. Mas no último filho, eu sei o que é que eu fiz. Eu agarrei, nem esperei nada, nem coisa nenhuma, meti as mãos em cima dele e orei por ele, para que eu fosse curado. Passaram-se alguns anos. Mas você entende? O nosso andar com Deus vai fazer mudanças em nós. Não é em Deus, é em nós. Deus sempre foi todo-poderoso. Deus sempre pôde fazer tudo. Para Deus nada é impossível. Deus nunca mudou. Somos nós que temos que mudar.
o nosso acreditar nele, o nosso andar com ele. Porquê é que eu contei aquilo de uma câmara? Pode ser uma coisa, para si pode dizer, pois está bem, mas isso é tão insignificante. Mas para mim, na altura, significou muito. Significou que Deus se preocupa comigo. Se preocupa com o que eu gosto, com o que eu quero. E isso valeu mais que qualquer câmara, qualquer máquina fotográfica. Ele se preocupa comigo. E ouça, eu conhecendo Deus, eu sei que não é só comigo, é com todos. Por isso é que eu acho Deus impressionante. Por isso é que eu amo tanto. Porque Ele me ama. Ele me amou primeiro a mim. Eu posso contar tanta coisa que depois que eu aceitei Jesus eu comecei a perceber coisas que eu não tinha percebido e achava algo normal, que aconteceu por acaso, nada por acaso. Nada é por acaso. Não é por acaso o meu nascimento, não é por acaso quantas e quantas vezes fui para hospitais, não é por acaso o que eu passei com sofrimento em relação a doenças, na adolescência e antes, em criança. Não, nada foi por acaso. Não foi por acaso a pessoa, antes de eu aceitar Jesus, a pessoa que eu gostava na altura, não foi por acaso a reação que ela teve comigo, porque tudo aquilo era preparar para me destruir. Mas Deus não deixou. Me levou ao caminho da salvação, eu aceitei Jesus e poupou a minha vida. Eu lhe devo tudo, tudo, tudo. Pois acredita em mim, tudo. O que eu tenho, o que eu recebi, o que Deus me tem sustentado, tudo. A Ele devo tudo, tudo, tudo. E eu sei disso. E eu quero que você comece a perceber e ver isso na sua vida. Porque Deus é tudo para si. E quando você perceber isso, você já está a andar com Deus. Você já está a caminhar ao seu lado. Ele agora é o seu companheiro de viagem nesta terra. Ele vai dar vitórias, como não vai haver nenhum outro que lhe vai dar. Porque você está a andar com Deus, assim como Enoque andou. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 11, 5. Oh, glória. Hebreus. Onde é que foram os meus Hebreus? Veja o que está aqui escrito. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Porquê? Porque ele estava a andar com Deus. Ele estava a confiar em Deus. Ele falava com Deus. Ele agarrava e dizia os seus problemas a Deus. Falava com Deus. Confiava nele. Dizia as suas preocupações a Deus. Deus o conhecia intimamente.
assim como eu conheci intimamente a Deus. Por isso eu contei da Câmara, porque eu vi a preocupação de Deus para comigo, para ter aquilo que eu gostava. Por isso é que eu dizia, não por aquilo que tu me dás, mas por aquilo que tu és, Senhor. O que tu és para mim, o que és para todos. Tu queres o nosso bem. Tu queres o melhor para nós. Mas há as nossas decisões e às vezes as nossas decisões não são boas. Por isso devemos buscar a Ti, Senhor, as decisões para que sejam tomadas as melhores em nome de Jesus. Andar com Deus é uma viagem para uma vida inteira. Mas é o melhor que você vai ter. É o melhor. É mesmo o melhor. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Pai, vamos orar, Pai. Obrigado pelo teu carinho para conosco. Parece que às vezes não estás a ser tão carinhoso, ou não nos parece que não nos estás a ajudar, mas realmente a nossa maneira de pensar é que tem que mudar. A nossa maneira de falar é que tem que mudar. Porque se falarmos o que é bom, vamos ter o que é bom. Se falarmos o que não presta, as injustiças e tudo mais, meu Deus, livra-nos. Para que não recebamos aquilo que estamos a dizer. Pai, eu quero andar contigo sempre. Confiar em ti sempre. Não importa quantas ondas se levantem. Importa aquilo que tu és para connosco. E tu nos amas. E isso nos basta. Obrigado, Pai. O teu amor, o teu carinho, a tua preocupação. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Vamos fazer agora a Santa Ceia. Vou-vos ler o que é que Paulo escreve à igreja de Coríntios. E diz, porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há muitos entre vós fracos, doentes, e muitos que
dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Pai, eu abençoo este pão e este vinho. Vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Pai, nós agora levantamos o pão. Perdão, Senhor. Nós levantamos o pão à tua presença, Senhor. Símbolo do corpo de Jesus na cruz. Nós tomamos parte neste memorial para nos lembrar aquilo que Jesus fez por nós e não nos esquecermos nunca que Ele pagou o preço, um alto preço por nós na cruz. Que o sofrimento no seu corpo nos trouxe saúde, cura e libertação. E nós, ao fazermos parte deste memorial, nos lembramos daquilo que Jesus fez e não nos esquecemos até que Ele venha. Pai, tomamos este pão. Em nome de Jesus. Amém. Levantamos o cálice. Pai, este é o cálice da nova aliança, feita entre ti e nós, Senhor. Símbolo do sangue de Jesus, que derramou naquela cruz, em nosso lugar. Pelo seu sofrimento, nós recebemos a bênção e somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu agora tomo este cálice. Eu renovo esta aliança entre mim e ti, Senhor. E que seja por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana, cheia de Deus, a andar com Deus, a confiar em Deus, porque é Ele que vai abrir o caminho. É Ele. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.